Olá, povo de Deus, o remédio é Jesus, a solução chegou. A Bíblia diz que Ele é o remédio para curar todas as feridas. Esse é o remédio que sara todo o pecado, que sara toda iniquidade, que sara toda enfermidade. O remédio é Jesus. Boa noite a você que está chegando agora aí nessa live. Estamos gravando esta mensagem do Reino de Deus para vocês que nos assistem, que nos acompanham aí no Facebook, no Instagram. E eu tenho certeza que hoje o nosso Deus vai abençoar grandemente a sua igreja. Está chegando muita gente, está chegando muito povo. Eu já estou aqui vestido com a armadura de Deus. O exército de Deus nessa hora é que tem que se colocar de pé, é que tem que se colocar à frente da peleja, da batalha. A Bíblia diz que o soldado que foi alistado para a guerra, ele não se embarace com nada desta vida. Então não tem nada que possa embaraçar a gente, que possa embaraçar, impedir a igreja do nosso Senhor Jesus de agir, de viver, de usar a fé que Ele nos deu. Então, como soldado do exército de Cristo, eu estou aqui já para trazer a palavra da força, trazer a ferramenta de guerra para nós, para que a gente possa guerrear nesse momento tão difícil que o mundo inteiro está enfrentando aí. Mas Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, tá bom? Então fique tranquilo, se anime, não deixe nada tirar você da paz, da alegria. O remédio você sabe que é Jesus, para curar todas as feridas, para sarar nossa alma. Está chegando muita gente e enquanto o povo vai chegando aí, eu já vou preparando aqui a mensagem do Reino de Deus para dar a todos que nos acompanham ao vivo aí pelo Facebook e também pelo Instagram. E daqui a pouco eu quero dizer a você o que Deus colocou no meu coração para poder informar a você, para você ter esperança, você ter fé, você ter pensamento positivo, você pensar, né, como Jesus pensava, quando ele chegava em meio a situações desagradáveis, de situações problemáticas, tempestades de várias formas, e Jesus então chegava ali na paz, acalmava, dava uma ordem, tudo se normalizava. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Ele está dando um basta nessa pandemia, nessa tribulação, e Deus está operando em favor da sua igreja, tá bom? Então, estou aguardando chegar mais gente aí, para a gente estar dando a mensagem do Reino de Deus. E você já vai aí abrindo sua Bíblia, você que já chegou, está em casa, está aí ligadinho nesse canal do Facebook e também no Instagram. Você já pode abrir sua Bíblia em Salmos 32, que Deus tem uma palavra de fé, uma palavra de vitória para dar para você. Enquanto as pessoas vão chegando, você já vai se preparando, se organizando, para que você receba o melhor de Deus, tá bom? Vamos lá, vamos se conectando aí todo mundo. Daqui a pouquinho vocês vão estar compartilhando do poder de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo de número 16, ele disse o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, de sorte que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Então tenha fé, creia, a justiça de Deus há de se revelar a mim e a você através da palavra de Deus, do Evangelho do Reino de Deus, amém? Então fique tranquilo, não tenha preocupação com coisa alguma. Deus está nesse barco, Ele está no controle de tudo, e eu creio que tudo já deu certo, amém? Então, eu quero já começar aqui a mensagem, para a gente não demorar muito hoje. Hoje eu quero fazer uma live mais em curto prazo, em curto tempo, melhor dizendo, para que dê para você ouvir a palavra, depois você fazer uma oração particular, você e Deus, pessoalmente, você e Deus, e se regozijar com o que Deus está fazendo neste momento, tá bom? Você já preparou aí sua Bíblia? Já preparou
o seu manual de vida. Então, vamos ler junto comigo Salmos, capítulo de número 32, a partir do versículo 1, eu quero meditar com a igreja, que diz assim o salmista Davi: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos que me ouvem pelo Instagram, pelo Face, isso aqui é muito profundo que Deus está falando para a gente, para a sua igreja, para o seu povo, para todo aquele que quiser ouvir. Ele disse: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele disse: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Você está na prática da justiça, na prática do bem? Os seus pecados foram perdoados? As suas transgressões foram cobertas? Jesus te lavou com o seu sangue, você está diante de Deus justificado? Então, não se preocupe com coisa alguma, não tenha medo, não te assombre com nada, porque ele diz que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por que somos bem-aventurados? Meu irmão, minha irmã, porque agora não há nada que nos impeça de estar diante de Deus. Não há nada que possa nos afetar, nos atingir. Porque a Bíblia diz no Salmos de número 18, a partir do versículo 30, diz o seguinte, que o caminho do Senhor é perfeito, a palavra dele é provada, ele é um escudo para aqueles que nele confiam. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que nos vestiu de forças, ele é o nosso escudo. Se eu e você estamos em paz com Deus, em paz com a vida, estamos com a nossa vida no altar do Senhor, não tem por que temer. Se os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, se nossas transgressões foram perdoadas, agora temos paz com Deus, agora temos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Ele é o nosso escudo, a palavra dele é provada, o caminho dele é perfeito e ele é o escudo para aqueles que nele confiam. A Bíblia diz em Isaías capítulo 35, versículo 8, que há uma estrada, um caminho que se chama caminho santo, aonde o imundo não passa por ele. Não há leão, não há animal feroz, mas somente os santos e os remidos, e nem os loucos errarão o caminho. Meu irmão, nós estamos no caminho certo, estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, estamos servindo a um Deus que é escudo e broquel. Se ele é por nós, quem será contra nós? Se as tuas transgressões já foram perdoadas, os teus pecados já foram removidos, já foram lavados, oh meu irmão, minha irmã, dê glória a Deus, você está guardado embaixo das asas do Onipotente. Tu e a tua casa estão protegidos nesse exército de Deus, embaixo dessa proteção espiritual, celestial, divina, e não há por que temer. Então ele diz que bem-aventurado são essas pessoas, bem-aventurados são essas pessoas que são perdoadas, que têm suas transgressões perdoadas, seus pecados encobertos. E se eu e você está nessa classe de pessoas, estamos nessa classe de pessoas, melhor dizendo, vamos ficar em paz, tranquilo. Não há pandemia, não há epidemia, não há panda aqui, panda ali, que vai nos tirar da paz, nos tirar da posição, nos tirar da fé. Deus é conosco. Se ele é conosco, quem será contra nós? Quem vai poder nos atingir? Então ele diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado. Você sabe o que é bem-aventurado? O que significa a pessoa ser bem-aventurada? É a pessoa que tem
o direito de usufruir da graça e dos privilégios de Deus, da santidade e da graça e dos privilégios, das bênçãos de Deus. Uma pessoa bem-aventurada é a pessoa que tem direito, que usufrui da graça de Deus, da santidade do Pai. E você participamos dessa graça, porque fomos justificados pela fé, pelo sangue de Jesus. Os nossos pecados foram lavados, remidos e perdoados. Pastor, mas eu acho que ainda tem algum escondido aqui. Então aproveite hoje, arrependa-se dos seus pecados, confesse e deixe, e você vai alcançar misericórdia e vai ser bem-aventurado, bem-sucedido também, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de seca, de escassez, de pandemia, de problema. Você e eu seremos abençoados. Amém? Então ele vai dizendo mais, versículo 2 agora, ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, a quem o Senhor não atribui maldade, a quem o Senhor não olha e diz assim: olha, não tenho o que falar desta pessoa, não tem maldade, não tem iniquidade, não tem culpa alguma nele. Esse ou essa, meu irmão, também é bem-aventurado, é bem-sucedido no que fizer. E ele diz mais: em cujo espírito não há engano. Deus conhece corpo, alma e espírito, Deus conhece o ser humano por inteiro. Ele diz que aquele em que o espírito não há engano, meu irmão, nada poderá te deter, nada poderá te atingir, nada poderá te parar ou te afetar. Deus será continuamente o seu escudo. Ele disse: se ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É ele que nos guarda a entrada e a saída desde agora e para sempre. Não vamos temer ao espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que assola na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Mas, para isso, os nossos pecados, as nossas transgressões, elas têm que serem perdoadas. E para serem perdoadas, nós temos que nos arrepender, confessar e deixar. E o Senhor dos Exércitos, Ele então cumprirá a sua boa palavra na nossa vida. Aí ele vai falando mais, versículo 2, nós lemos, para dar uma adiantada, eu quero ir no versículo a partir do 6 agora, para a gente adiantar aqui, para não estender muito tempo. Versículo 6, depois de tudo aquilo que nós ouvimos, no versículo 1 e versículo 2, passamos por aquele processo. Olha o que ele diz no versículo 6, por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Oh glória! Isso que é bonito de ouvir do Senhor. Ele dá primeiro o conselho e depois ele mostra a bênção, ele mostra a recompensa. Então ele diz: por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Meu irmão, minha irmã que está me escutando, que está me assistindo, esse é o tempo de você achar Deus, é o tempo de você encontrar. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Deus quer ser encontrado, quer ser achado por nós, pela sua igreja, por toda a humanidade. E esse é o tempo de você refletir e se vasculhar, se examinar a si mesmo. Se há transgressão, se há iniquidade, se há malícia no meu coração, se o meu espírito tem engano, eu tenho que me arrepender e deixar. Porque eu quero orar a Ele e poder encontrá-lo, poder achar esse Deus que cura, que liberta, que protege, que guarda, que salva, que faz maravilhas, que prospera. Então esse é o tempo, meu irmão, minha irmã, você que está fora da igreja, você que desviou, você que um dia foi fiel e deixou de ser,
E eu quero dar um conselho aqui para vocês, melhor dizendo. Aqueles que estão mesmo dentro da igreja, mas não estão sendo fiéis nas palavras, nos mandamentos, nas coisas que Deus tem nos dado a cumprir. Não é porque estamos dentro da igreja que significa que seremos salvos, mas seremos salvos e teremos esta promessa cumprida em nós, se estivermos dentro da palavra, estivermos na comunhão com Deus, se passarmos por esses processos que nós estamos discutindo aqui, conversando aqui. Então, não adianta estar dentro da igreja e estar de qualquer maneira. Se há iniquidade, tem que ser confessada, arrependida e perdoada pelo Senhor. Se há transgressão, se há pecado, tem que ser tirado. Meu irmão, minha irmã, ele está dizendo, o santo orará a ele a tempo de poder achar. Jesus está voltando. São sinais que estão apontando para a volta do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou salvo porque eu vou para a igreja quando posso, a igreja quando estiver aberta, eu sempre irei, mas não quer dizer nada só em você ir à igreja, você tem que estar em comunhão com Deus. Se tem iniquidade, coração magoado, coração raivoso, pessoas maliciosas, às vezes que tem acontecido, não pode. A Bíblia diz, quem subirá ao monte do Senhor e quem permanecerá no lugar santo? Olha que são duas perguntas o salmista faz. É o Salmo, se não me engano, 24, se não me engano, mas se não for, vocês procuram aí, depois vocês vão encontrar, mas eu creio que seja 24. Então ele diz, quem subirá ao monte do Senhor e quem permanecerá no lugar santo? A Bíblia diz em 2ª carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 10, que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, para dar contas das suas obras, de tudo que tenha feito por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então todos vão comparecer, todos vão subir, chegar diante do tribunal, no juízo final. Mas ele diz, e quem permanecerá no lugar santo? Aí ele completa e diz, a classe de pessoas. Ele diz, aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Aqueles que têm os seus pecados perdoados e as suas transgressões encobertas. Esses sim receberão do Senhor a bênção, subirão e permanecerão no lugar santo eternamente. Então o tempo é agora, tome uma posição. Você que está brincando lá e cá com Deus, seja sério, seja séria com Deus. E outra coisa, muita gente dentro da igreja que já conhecem a palavra há muito tempo, mas ainda não se batizaram nas águas, não decidiram cumprir todo o processo para a salvação completa, para que o nome seja escrito no livro da vida. Muita gente dentro das igrejas ainda esperando o tempo passar, ainda vou me preparar aqui, me preparar ali. O tempo não dá para isso mais não. Tome uma posição e na primeira oportunidade se batize no nome de Jesus, entregue a sua vida totalmente a Ele, amém? Então ele faz aqui essa declaração, essa promessa muito gloriosa para nós. Versículo 6, por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão, ou estas não chegarão a ti, não chegarão a mim. Meu irmão, até no transbordar de muitas águas, o nosso Senhor estará guardando a mim e a você. A Bíblia fala que a terra estava corrompida, toda a humanidade se corrompeu, e Deus então se irou e disse, eu vou destruir toda a vida que há na terra. Quando ele olhou e viu, havia um justo, chamado Noé, cujos pecados tinham sido perdoados, as transgressões tinham sido cobertas. Deus olhou e viu Noé na terra um justo e disse, pouparei Noé e os que estiverem com ele, a sua família e também os animais que Deus selecionou para que fossem salvos. E Deus então iluminou a Noé, mandou com que ele construísse a arca, e você sabe da história. E enquanto a terra se enchia de água, a água transbordava em todo o planeta Terra, e a vida dos seres humanos perecia, gente tentando nadar, se escapar da perdição, da morte, da destruição. Noé navegava nas águas tranquilas.
Noé navegava nas asas do Onipotente. Enquanto a humanidade estava se perdendo, enquanto a humanidade estava sendo destruída, Noé estava crescendo, sendo elevado às alturas. A água crescia, transbordava, enchia a terra, e vai Noé chegando mais perto de Deus. E no Monte Ararat a arca pousou, e lá em cima Noé mais perto do que nunca, mais perto de Deus. Enquanto a humanidade estava perecendo, Noé estava crescendo, porque Noé era justo, não tinha um espírito de engano. Noé era um homem que agradava a Deus, cujas suas transgressões tinham sido perdoadas, os seus pecados tinham sido cobertos, e no transbordar de muitas águas na terra inteira, Noé e sua casa foram salvos. Oh glória! Deus tem salvação para mim e para você. Ele tem livramento para a nossa família, para a nossa nação, para a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, o tempo de achar Deus agora. Ele está aberto, disposto a salvar, abençoar todo ser humano, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo. Então aqui está escrito, vou ler novamente: até no transbordar de muitas águas, estas não chegarão a ti, ou não lhe chegarão, não chegará, não vai te atingir. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Agora, temos que cumprir o processo, cumprir todo o ritual, passar por todos os processos estabelecidos por Deus, até no transbordar das águas. Enquanto as águas eram tumultuadoras ou problemáticas para a nação, para Noé eram águas tranquilas. Enquanto o povo perecia, Noé crescia. Enquanto o povo descia, Noé subia. Deus tem progresso, tem bênção. Deus quer exaltar você, meu amigo, minha amiga. Deus quer exaltar essa nação. Então tome uma posição hoje. Se tem pecados que não foram ainda removidos, iniquidades, transgressões, tome a posição hoje. Arrepende-se depressa, porque o tempo se aproxima para o fim. Jesus está voltando. Não pense somente nesta vida. A Bíblia diz que aquele que pensa somente nas coisas dessa vida é uma pessoa boba, uma pessoa que não tem nem noção do que ela está pensando e querendo, porque há uma vida eterna muito mais excelente do que essa que a gente vive aqui embaixo. Então, meus amigos, esta é a mensagem do reino de Deus que eu tenho para você. Bem-aventurado é aquele que os seus pecados são encobertos e suas transgressões são perdoadas. Por isso, o santo orará a ele, há tempo de poder te achar, há tempo de poder achar o Senhor. E até no transbordar de muitas águas, elas não chegarão a ti. Não chegou na casa de Noé, não chegou na vida de Noé, não chegou na família de Noé, e não vai chegar na minha nem na sua. Essa pandemia e nenhuma outra obra do inimigo. Mas como é que está o teu coração? Como é que está o teu espírito? Como é que você tem visto as coisas de Deus, a obra de Deus? Como é que você tem visto o reino de Deus na terra? Abandone tudo aquilo que é abominável ao Senhor e se una com Deus, porque o tempo é agora. Pode não ser nem amanhã, nem depois, nem o ano que vem. O tempo é agora. É a hora de a gente tomar uma posição e dizer: eu viver para mim é Cristo, eu morrer é lucro. Jesus está voltando. Meu amigo, minha amiga, eu quero orar por vocês. Eu quero dar a palavra que é esta para vocês, mas a palavra da oração que sai da minha boca para abençoar vocês também. Quero abençoar na minha oração, na profecia e na direção que o Senhor colocou na minha boca para dar para vocês. Amém? Fiquem atentos ao dia 30, viu? Dia 30 tem algo, até o dia 30 tem algo muito bom para acontecer aí na nação brasileira, talvez no mundo inteiro, principalmente na igreja do Senhor, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa casa. Deus tem milagres, Deus tem salvação. Olha o que ele diz, versículo 6, né, que a gente encerrou aqui, está encerrando nessa mensagem: até no transbordar de muitas águas, estas não chegarão a ti, ou não lhe chegarão.
Diga glória a Deus. Vamos orar agora? Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, eu te agradeço pelo Senhor ter nos dado esta mensagem. Mensagem, meu Deus, que veio do teu trono, diretamente para a tua igreja, para abençoar, para livrar e guardar. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Perdoe, meu Deus, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Meu Deus, que as nossas transgressões, os nossos pecados e iniquidades sejam lavados e remidos pelo teu sangue, para que até no transbordar das águas, meu Deus, elas não cheguem a nós, nada venha nos atingir, porque o Senhor é escudo e broquel de toda a tua igreja. Pai, eu abençoo este povo e determino, meu Senhor, que ainda nesta noite, milagres, respostas, bênçãos do Senhor chegarão a todas essas pessoas, no nome do nosso Senhor Jesus. Um abraço, um beijo a todos, até a próxima, no nome de Jesus. Tchau, tchau!